A palavra aliança, queridos, no hebraico, berit, o dicionário Strong diz que é um pacto. Passar entre dois pedaços de carne traz a ideia de cortar uma aliança em partes, em duas partes iguais e misturar-se o sangue. Agora, irmãos, olha só o que a Bíblia está dizendo aqui e o que é o significado da palavra aliança. É um pacto, irmãos. É passar sobre dois pedaços, ou seja, o que acontece? Existia um sacrifício, era cortado em duas partes e o sangue era aspergido, amém? Mas olha só, irmãos, o que é interessante. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 15, quem instituiu a aliança? Diga assim, Deus. Amém? Deus que instituiu a aliança. Mas eu quero ler com você uma passagem da aliança que Deus fez com Abraão. Mais precisamente, o contexto está em Gênesis capítulo 15, versículo 12 em diante. Exatamente a respeito desse significado de aliança. Deus faz uma aliança com Abraão. Inclusive depois Deus muda o nome dele de Abraão para Abraão. Amém? Você conhece bem a história. Você abriu lá? Se fosse Isofonias, talvez teria demorado um pouquinho mais, né? Mas é Gênesis, está tudo certo. É mais prático, né, irmãos? Mas Gênesis capítulo 15, verso 12 diz: Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Uma pausa. Deus estava falando aqui que o povo seria escravo no Egito por 400 anos. Amém? Continuando, irmãos, diz assim: Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Admoneu, o Eteu, o Ferezeu e os Refaíns, o Amorreu e o Cananeu, o Gigaseu e o Jebuseu. Tudo nome fácil, né, irmãos? Jesus. Enfim, mas eram cidades, eram localidades, irmãos, que estavam delimitando a promessa de Deus para Abrão. Deus faz uma aliança com Abraão, e quando você vê no versículo 17, irmãos, e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. Esses pedaços é exatamente isso que nós estamos falando, um sacrifício que foi partido em dois. E sabe, a aliança, desde essa época já, ela precisava com que aqueles que faziam parte, que estavam fazendo a aliança, passassem pelo meio daquele sacrifício que tinha sido partido em dois. E aqui, irmãos, como era uma aliança entre Deus e Abraão, aí Deus cumpriu esta passagem entre os pedaços através de um fogo, amém? Agora, olha só que interessante, irmãos, eu quero que você abra comigo também rapidamente para nós finalizarmos essa parte aqui, Jeremias 34, 18. Aleluia. Vai pegando bem os detalhes, irmãos, que você vai ficar maravilhado com o que Deus vai falar para você, o seu coração nessa noite, através da aliança de sangue. Amém?
Aleluia. Eu falei Jeremias 34:18. Você conseguiu achar lá? Amém. Jeremias 34:18 diz: farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Sabe, queridos, eu trouxe esse versículo porque ele deu mais clareza a respeito disso que eu estou falando. Amém? Um sacrifício, um bezerro, era morto, partido em partes, em duas partes, e era assim passado pelo meio. E sabe, queridos, quando se fala disso, se fala também de sangue. Então, uma aliança, irmãos, ele precisa necessariamente ter palavra, amém? Sangue e o selo, ou seja, o sinal. Aleluia, amém, queridos? Olha só, agora, isso nós estamos falando aqui do hebraico, esse é o significado. Agora, para ajudar, por exemplo, queridos, olha só que interessante. Aqui nós temos uma aliança, na verdade é um anel, o nome disso aqui, que simboliza ou que demonstra uma aliança, amém? Na verdade, isso aqui é um anel que simboliza aquilo que aconteceu comigo com a minha esposa. E sabe, queridos, da onde que vem isso aqui? Vem exatamente lá de trás, da onde nós estamos lendo aqui. Se eu pegar esse anel, um anel redondo, amém, queridos? E quando eu vou levar ele lá para a antiga aliança agora, eu gostaria de ajuda aqui. William, pode fazer um favor para mim? Eu vou pegar você. Coloca uma cadeira aqui, por gentileza. Fique ligado, irmãos. Não, pode ser assim. Assim, isso. Uma de costas assim, aqui. E outra lá, também do mesmo jeito. Vamos simbolizar, irmãos, que o sacrifício, ele foi partido em duas partes iguais. Amém? Amém. Você está comigo? Está preparado aí? Eu quero chamar o Ângelo e a Patrícia dessa vez, que é um casal. Ó, aliança. Irmãos, eu vou trazer exatamente o que é, irmãos, para você visualizar. Amém? Aqui está o sacrifício. Agora a Patrícia pode ficar daquele lado. E era exatamente isso que acontecia, inclusive nos casamentos. Fazia parte dos rituais dos casamentos. Vocês vão aqui agora, irmãos, aquela aliança, essa aliança aqui que é redonda, ela foi para poder passar no meio, ela teve que virar um 8. Amém? Então, a irmã Patrícia vai passar por fora, aqui pelo meio, e o irmão Ângelo vai passar por aqui, também pelo meio. Quando vocês passarem, vocês no meio vão se olharem, e quando vocês vão fazer a volta nesse sentido de 8, vocês vão olhar para o sacrifício. Você conseguiu entender? Isso. Fica aqui assim, para ficar melhor. Aqui, e a irmã lá. Isso. Então aqui vocês vão passar, não precisa ser rápido. Sintam exatamente o significado disso. Esse é o sacrifício, esse é o cordeiro que foi partido. Amém? Então quando vocês passarem pelo outro, vocês vão se olhar, mas quando vocês estiverem dando a volta, vocês vão olhar para o sacrifício. E quando vocês voltarem, vai acontecer a mesma coisa, vocês vão se olhar e vão olhar para o sacrifício. Amém? Então podem fazer isso, se olhando devagar, passem de lado, olhando um para o outro, e façam isso, esse movimento. Exatamente essa posição do 8. A carne do sacrifício do cordeiro foi partida em 2 pedaços. Houve sangue no meio. Pode continuar aqui, isso aqui, e passa por lá. Faz esse movimento do 8. Sabe, queridos, não tem rompimento. Não tem rompimento, é único. É selado, amém? Pode fazer mais uma vez aqui, olhando agora. Olha para o outro. Eita. Aleluia. Isso. E olhem para o sacrifício. Glória a Deus. Amém, queridos? Pode se sentar. Então, uma salva de palmas para o irmão Ângelo, para a irmã Patrícia, viu? Glória a Deus.
Amém, queridos? Fique com essas imagens. Fique com essa imagem, você vai entender. Agora, irmãos, olha o significado da palavra aliança em grego. Diatek significa disposição combinada ou combinação, testamento, vontade feita. Agora, como nós estamos tratando aqui da aliança de sangue, o início da aliança, a aliança se iniciou com Deus. Deus para com o homem. Então é feita por uma parte com plenos poderes e que a outra parte, que a outra pode aceitar ou rejeitar, mas não pode alterar o testamento ou aliança. Então essa aliança ela é feita, o significado no grego, entre duas partes, uma que tem plenos poderes e a outra que vai aceitar. Ela pode aceitar ou não, mas uma vez que é aceito, aí não pode ser mudada mais a aliança. Amém, queridos? Amém. Você está comigo? Amém. Então, olha só, o que significa, irmãos? Uma parte dando tudo e a outra parte recebendo tudo. Meu Deus. Uau. Eu vou repetir. Uma parte dando tudo e a outra parte recebendo tudo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos falando de aliança de sangue, irmãos. Vai guardando essas preciosidades do significado que significa a palavra aliança. Amém? A origem, irmãos, da palavra aliança, você viu aqui, nós lemos aqui 2 textos mostrando o próprio Deus fazendo aliança com o homem. E sabe, queridos, a Bíblia ela é cheia de alianças. É o livro da aliança. Então tem a velha aliança, tem a nova aliança. Amém? Tem o Antigo Testamento, que é essa aliança, e o Novo Testamento. Amém, queridos? Abra comigo lá em Hebreus 8, 6. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Está lá mais para o final da palavra, da Bíblia. Hebreus 8, 6. A Bíblia é um livro de alianças. Então temos a velha aliança e a nova aliança. Hebreus 8, 6, você achou lá? Diz assim: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Amém? Sabe, queridos, Deus é o intermediador. Ele é o idealizador da aliança de sangue. Amém? Deus sabia o que estava fazendo, irmãos, quando ele criou a aliança. O homem, desde o início, lá de Gênesis, Deus tinha uma aliança com o homem peca, irmãos, e Deus continuou fazendo aliança com o homem. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Aquela sugestão que o diabo lançou sobre a sua mente, que você não pode, não consegue, não vai dar certo, que Deus não está se agradando de você, que você não pode ser alguém na vida, ele chegou atrasado, queridos. Aleluia. Ele chegou atrasado, irmãos, porque Deus, desde a criação, ele acredita no homem. Ele acredita em você. Ele, desde a criação, irmãos, desde que o homem falhou, e ele continua fazendo alianças com o homem, procurando o homem, dando tudo para o homem. Amém? Amém? Dando tudo para o homem. E o homem precisa querer, lembra da vontade? Receber daquilo que Deus tem para dar. Então Deus é o idealizador, derramou o primeiro sangue para cobrir a nudez. Veja só, nós falamos aqui do primeiro pacto, da primeira aliança de sangue. E sabe, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Deus, desde lá do jardim, quando o homem peca, fique comigo, amém? Quando o homem peca, a Bíblia diz que Deus já providenciou, ele já inclui, ele já mostra. Agora, com o pecado, antes era a aliança da criação, a partir de agora é alianças de redenção. E cada vez que nós falamos de aliança de redenção, tem que ter sangue envolvido. E sabe, o homem pecou, e aí o que aconteceu? Você sabe da história que Adão e Eva, eles viram que estavam nus, e Deus fez o quê? Deus pegou o homem e tentou, irmãos, fazer vestes ali, de cozer folhas, e fazer vestes de folhas, mas não era aquilo ali que Deus queria. Então Deus vai lá, ele
derrama o sangue e faz vestes de peles para eles. Amém? Você lembra? Deus começa agora alianças de redenção com a humanidade. Você está comigo? Amém. Aleluia. Você não precisa abrir, mas está em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Amém? E sabe, queridos, falando de aliança, nós temos alguns tipos de aliança. Aliança se refere, irmãos, a contrato. Amém? Amém. Tem a ver com contrato. E contrato tem a ver com direitos e deveres. Então, alguns tipos de aliança, diga assim, casamento. Amém. Não vou entrar a fundo nessas alianças, porque eu quero focar na aliança de sangue, amém? Mas a aliança, o casamento também é uma aliança de sangue, você sabe disso? O casamento também é uma aliança de sangue. Nós sabemos que, você sabe, eu não vou entrar muito em detalhes, mas originalmente falando, desde o início, em cada casamento era derramado sangue. Inclusive na história acontecia isso. E sabe, irmãos, mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele veio para efetivar, carimbar, ele cumprir integralmente, derramar todo o sangue que deveria ser derramado para o resgate da humanidade. Amém? Mas olha só que interessante, tribos e povos. Haviam alianças. Você deve ter assistido talvez algum filme, ou você leu alguma coisa em que povos e tribos eles fazem aliança de sangue. E uma das coisas que eles faziam para o derramamento de sangue, eles eram cortar o seu braço ou cortar a palma da sua mão e eles colarem, a mão um no outro, os cortes, e ali o sangue se fundia. Amém? O sangue se fundia. E um dos exemplos na palavra de Deus, por exemplo, de aliança de sangue entre povos e tribos, por exemplo, foi quando Josué fez uma aliança com os gibeonitas. Quando o povo hebreu estava no acampamento de Gilgal, quando o povo estava avançando, conquistando as terras de Canaã. Aí o que aconteceu? Ele conquistou Jericó, conquistou lá, e lembra? E aí o que aconteceu? Veio um desses povos que sabia que eles iam ser conquistados e até mortos. Aí eles chegaram, se fingiram de mendigos ali, falaram que eles vinham de muito longe, estavam em paz, e eles não queriam morrer, queriam fazer uma aliança. E Josué e os príncipes do povo hebreu foram lá e fizeram uma aliança com eles e falaram que eles não iriam ser mortos. Mas eles estavam enganando. E quando Josué e o povo descobriu, Josué não pôde matá-los porque eles tinham feito uma aliança de sangue com os gibeonitas. E eles eram inimigos. Você lembra dessa passagem? Daí eles se tornaram, então, foram feitos de escravos. Josué não pôde matar eles porque eles tinham feito uma aliança com eles. Uma aliança, irmãos, a aliança de sangue também é feita entre os homens também. Não sei se você sabe, mas há nos dias de hoje, inclusive, máfias, eles fazem aliança de sangue. Máfias perigosas do crime, eles fazem aliança de sangue. Para você entrar, para você fazer parte daquele grupo, precisa ser feito ali, selado um pacto de aliança de sangue. Isso é um exemplo. Também, por exemplo, na palavra de Deus, nós vimos quando Davi faz uma aliança com Jonatas, que era filho de Saul. Ele faz uma aliança com Jonatas, que ele seria seu irmão. Amém, queridos? Que eles iam se proteger, que eles iam realmente se dedicar um ao outro e iriam ter uma aliança, um pacto mesmo entre os dois. Amém, queridos? De amizade. Está escrito lá em 1 Samuel 18, 1 ao 4. E também você vê ao longo da história, Deus fazendo pactos, Deus fazendo alianças com o homem. Amém? Eu estou avançando para não entrar em cada referência para nós ganhar tempo. Amém, queridos? Mas só para você entender, vamos focar na principal, que é a aliança que eu quero trazer para os tempos de hoje. Amém? Irmãos, partes de uma aliança. Como que a aliança é constituída? Quais são as partes de uma aliança? Diga assim, palavra. Em uma aliança tem palavras, tem promessa, tem juramento. Amém?
Não existe aliança, não tem como ter uma aliança sem expressão verbal, sem você falar, se pronunciar. É por isso, lembra agora que eu falei que o casamento também é uma aliança, lembra? Desde lá do início, não tem como fazer aliança com alguém, eu preciso falar, eu preciso fazer promessas, eu preciso jurar, ou eu preciso expressar os termos dessa aliança. Amém? Então, queridos, diga assim, palavras. Ok, vai guardando essas coisas aí, irmãos. Uma aliança, irmãos, de sangue, uma aliança precisa ter sangue. Você viu que a origem da palavra aliança, desde o princípio, tem sangue envolvido, tem sacrifício. O sacrifício ele é partido e realmente é considerado o sangue daquele animal ali que foi derramado, é considerado para selar a aliança. Amém? Para dar vida para a aliança. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Então, precisa-se de sangue. O sangue é sacrifício. Precisa-se de um mediador, um altar. Amém? Você sabe que desde lá da antiga aliança existiam ali os sacerdotes, os levitas, o templo, o altar. Aí o povo vinha de ano em ano, eles vinham trazer um sacrifício, o sacerdote imolava o sacrifício, aspergia o sangue, e aquele sacrifício ali era aceito no altar, amém? Então, uma aliança de sangue tem que ter sangue, sacrifício, mediador, altar. Outra coisa, irmãos, que uma aliança tem é selo. É sinal, selo, aquilo que vai demonstrar, vai fazer lembrar, vai ser um memorial da aliança que está sendo estabelecida. Amém? Falando-se de selo, um sinal, uma prova, um penhor, uma lembrança, um memorial. Isso precisa existir numa aliança. E Deus fez isso o tempo todo com o homem. O tempo todo, irmãos, mas ele foi fazendo aliança com o homem, só que Deus não conseguia encontrar o sacrifício perfeito no homem. Amém? Não conseguia, até que a semente da mulher, aleluia, amém? Aquele que o próprio Deus, lembra que nós falamos que aquele que dá tudo? Irmãos, ele resolveu dar tudo para você. Você só tem que decidir receber. Amém. Ele resolveu dar tudo para você e nós vamos chegar num bom lugar. Vamos avançar aqui. Aleluia, amém? Amém. Irmãos, alguns rituais para você entender. Essa é mais uma aula do que necessariamente uma pregação. Você está comigo? Amém. Está pegando aí? Todos esses, tem muitos detalhes que eu estou falando aqui, irmãos, guarde, porque nós vamos somar tudo lá e você vai lembrar. Amém? Olha só, alguns rituais que tem nas alianças de sangue. Primeiro, trocar capas. Capas naquela época, naquele tempo, nos tempos bíblicos, a capa era a identidade de uma pessoa, era tudo que a pessoa tinha muitas vezes. Né? E nós vemos, por exemplo, algumas passagens, o próprio apóstolo Paulo também, quando ele vai preso, certa vez ele pede, me tragam a minha capa, os meus livros, amém? Então existia a capa e um dos rituais, uma das maneiras era a troca de capa, ou seja, tudo que tu tem passa para o outro agora. Tudo que o outro tem passa para mim agora. A troca de capas, amém? Que simbolizava uma identidade, uma posse, amém? Olha só, segundo, trocar cintos. O cinto naquela época ele não era somente para... O cinto não servia como nos dias de hoje só para segurar as calças, irmãos. Naquela época o cinto ele segurava, irmãos, armamentos, espada, ele segurava muitas coisas. Não tinha a ver somente com segurar as calças, até porque naquela época era diferente, né? As vestes naquela época eram diferentes do que hoje, né? É como se fosse hoje barbas longas, né? Você sabe, você conseguiu visualizar. Então ali tinham armamentos, tinham coisas que estavam presas naquele cinto. E quando faz a troca do cinto, irmãos, ali você realmente entrega aquilo que você está seguro. Aquilo que você está se segurando, sabe, irmãos? Aquilo que representa a tua força, você entrega ali na troca. Você entrega todas as suas forças ali e recebe todas as forças
daquele com quem você está fazendo aliança. Vai pegando, irmãos, amém? Você não vai mais ter. Aquilo que você usava para se armar, no momento da aliança você vai se desarmar. Você vai entregar. Amém? E vai receber do outro. A troca de cintos. Amém? Das armas, a troca das armas. Eu tenho uma espada aqui, não, eu vou trocar aqui com você. É uma relação de confiança, é uma aliança. Terceiro, cortar um animal em duas partes. Isso você já ouviu. Cortar um animal em duas partes iguais. Quarto, cortar o braço ou a palma da mão e misturar o sangue envolvido das duas partes. Amém, queridos? Por quê? Porque o sangue é assim, irmãos. Você agora é um com aquele que está fazendo aliança e ele é um com você. Amém? Glória a Deus. Quinto, trocar os nomes. Agora você vai lembrar de alguma coisa atual, né? Que o casamento ainda, muitas coisas do casamento, os casamentos hoje ainda adotam, mantêm da aliança. Né? O sinal, lembra do símbolo? O sinal, a palavra, o juramento. Amém? Aqui, por exemplo, nesse caso é a troca de nomes, ou seja, você vai receber o meu nome. Você vai ter agora o meu nome, eu vou ter o seu nome, essa questão de família, de nomes. Fazer uma cicatriz permanente como testemunho. Aí nós trazemos à memória o que aconteceu com Abraão quando ele faz a circuncisão. Amém? Quantos lembram da circuncisão que todo homem, né, era cortado o prepúcio, a pele do prepúcio do homem era cortada literalmente. Então é isso, irmãos, cortado, é um sinal da aliança que foi feita. Então cada vez que eu vejo aquilo, eu lembro da aliança que eu tenho. Então fazer uma cicatriz permanente, no caso do testemunho, da lembrança, e aí no caso a circuncisão. Dar ou fazer a lista dos bens. Naquela época já existia isso, né? Tinha os dotes, naquela época se apresentava a relação dos bens que cada um possuía, né? Quando se fazia uma aliança e se colocava dentro da aliança. Plantar uma árvore e aspergir com sangue. Naquela época também um dos rituais, dos símbolos de uma aliança era se plantar uma árvore. Né? Então se pegava uma semente de uma árvore e junto no casamento se plantava aquela árvore. Amém? E aquela árvore era a responsabilidade dos aliançados de cuidar e de fazer com que aquela árvore crescesse e não morresse. Amém? Amém. Plantar uma árvore e aspergir do sangue. E por último, irmãos, comer, celebrar a ceia com o pão e com o vinho. Você pode pensar assim, mas agora Jesus não veio desde lá dos tempos do Antigo Testamento, quando Abraão se encontra com Melquisedeque. E a Bíblia diz, queridos, que Abraão, ele age em fé, ele dá todos os dízimos para Melquisedeque, rei de Salém, você lembra? E a Bíblia diz que Melquisedeque traz pão e vinho para Abraão. O pão e o vinho, esse símbolo, essa demonstração, esse sinal de uma aliança que é feita, que existe ali. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Você está comigo? Você está sendo abençoado aí? Algumas alianças eu quero só falar para você, e não vou entrar em detalhes, mas só ao longo da Bíblia nós tivemos algumas alianças de sangue. Antes da queda, a aliança da criação foi quando Deus colocou o homem sobre o jardim. Amém? Antes da queda, Deus colocou o homem sobre o jardim. Essa se chama a aliança edênica, ou seja, do Éden. Quando Deus colocou o homem no Éden, Deus fez uma aliança com o homem. Amém? Deus não queria que o homem tivesse entrado por aquele caminho, mas aconteceu. E essa foi a única aliança, irmãos, antes do pecado, porque foi antes do pecado, não envolveu sangue. E o símbolo dessa aliança é a árvore da vida. Amém?
Ou seja, estava lá no jardim. Quando o homem ele teve acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, ele come o fruto e ele passa os olhos dele a abrir, a Bíblia diz que Deus então retira o homem do jardim, expulsa, você lembra? E a Bíblia diz que Deus coloca anjos para guardar a árvore da vida para que o homem não tivesse acesso a ela. Porque agora vai precisar entrar por princípios, irmãos, e esse princípio é uma nova aliança, vai ter que ser estabelecida. E agora, depois do pecado, começam-se então as alianças de redenção, que são o quê? As alianças que são necessárias ter sangue. Amém? A segunda aliança, irmãos, depois da queda, daí a aliança de redenção, é a adâmica, a aliança que Deus faz com Adão, e aí você já falei aqui, quando eles pecam e eles ficam nus. E o ficar nu, irmãos, demonstra um estado de vulnerabilidade, um estado em que você não tem mais com que se defender. A nudez, irmãos, é um estado de vergonha, é um estado de fragilidade. E sabe, irmãos, o homem tenta por si só e não consegue. Ele foi lá, cozinhou folhas, colocou na frente, porque Deus chamou Adão e Eva, e eles foram com aquelas folhas, e Deus falou, não adianta você querer se justificar por conta própria. Amém? Não adianta se querer se justificar por conta própria, deixa que eu vou resolver esse negócio, eu vou resolver com sangue. Desde lá Deus começa agora a mostrar que a aliança seria recebida, e a aliança entre Deus e o homem, para a remissão, seria através do sangue. E aí Deus vai lá, mata um animal e dá as peles, faz então roupas para eles. Você lembra dessa parte? Aliança adâmica. A aliança noética é a de Noé. Essa é uma das mais conhecidas, quando Deus faz uma aliança com Noé, porque o pecado era tão grande na humanidade que estava cheirando mal as narinas de Deus. E aí Deus resolve que o homem tinha que ter um limite, tinha que parar esse negócio ali. Só que Deus viu em Noé e na sua família como é que é a palavra? Viu ali uma esperança, amém? Viu na família dele que eles poderiam sim, Deus poderia fazer uma aliança com Noé. E aí o que aconteceu? Deus, você sabe que manda o dilúvio, e aí todos os homens, a não ser Noé e sua família, foram salvos, mas os outros todos morreram. E aí o que Deus fez? Deus fez uma promessa, amém? Deus fez uma promessa, houve sangue, Deus fez uma promessa de que não terminaria mais o mundo com água. E aí qual que seria o sinal, o selo, qual que seria aquilo que ia demonstrar essa aliança? Aí foi o arco-íris, amém? Quarta, a aliança que Deus fez com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Nós vemos aqui, amém? Deus fez promessa para Abraão, Deus falou com Abraão, houve sacrifício, houve derramamento de sangue, e houve-se também uma demonstração, um sinal, e a circuncisão. A aliança que Deus fez com Abraão teve como memorial, como algo que ia lembrar o selo ou o sinal, a circuncisão. Deus fez uma aliança com Moisés também. Moisés foi chamado para restaurar, para resgatar, para libertar o povo de Israel. E sabe, queridos, quando Deus faz aliança com Moisés, o sinal que haveria dessa aliança, ou seja, a lembrança, o selo, foi a instituição do sábado, a guarda do sábado, para que o povo se lembrasse periodicamente do que eles tinham uma aliança com Deus. Amém? Sabe, queridos, falando nessa questão de símbolo, de selo, de sinal, para você ter uma noção, é o seguinte: quantos lembram aqui quando Davi foi enfrentar Golias? Amém. Davi foi enfrentar Golias, e a Bíblia diz, queridos, que ele não quis dar ouvidos para o que Golias estava falando. Não importava o tamanho de Golias, não importava o tamanho do exército inimigo. Ele já chegou falando assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Lembra dessa frase? Quando ele está falando, quando ele abre a boca para falar assim, quem é esse incircunciso? Sabe o que ele está querendo falar? Quem é este sem aliança? Porque a circuncisão era o símbolo da aliança. Então ele estava falando assim, quem é esse sem aliança? Porque, irmãos, quem era o povo aliançado tinha a bênção.
O povo aliançado, irmãos, tinha dos benefícios, da promessa, da aliança. Amém? Que eles tinham a proteção. E Davi falou assim: quem é esse sem aliança aí para querer afrontar o exército do Deus vivo? Eles, você é um povo com aliança. Você é com aliança. Amém. Alguns acho que não entenderam. Meu Deus. Mas, ok, você, até o final você vai celebrar aqui, amém? Amém. Olha só, irmãos, então depois Deus fez uma aliança palestínica, ou seja, com o povo hebreu, o povo da Palestina, e essa aliança teve como símbolo o descanso sabático, que foi o quê? De 7 em 7 anos de plantação, eles deveriam esperar agora, dar um tempo para a terra descansar. Depois, também no período de 50 e 50 anos também, eles plantavam, mas também tem que entender que daquela terra ali, ela também precisa de descanso. Então, era de 7 em 7 anos, plantava, depois dava um descanso para a terra, depois tornava a plantar. Amém, queridos? Então, essa é mais uma aliança que Deus fez com o povo. Essa e aí a 7ª aliança, irmãos, Deus fez com Davi. Deus fez uma aliança poderosa com Davi, irmãos. E quando Deus fez a aliança com Davi, Ele colocou alguns sinais. Ele falou assim: o sol, a lua e as estrelas serão por sinal da aliança que eu tenho contigo. E a promessa de Deus é que o trono de Davi nunca seria destituído, seria eterno. Amém? A bênção de Deus sobre Davi. E o sol, a lua e as estrelas seriam símbolos dessa promessa, ou dessa aliança que Deus tem com Davi. Então, cada vez que o povo olhava para o céu, se era de dia, olhava para o sol, lembrava da aliança. Se era noite, olhava para a lua e para as estrelas, lembrava da aliança. Amém? Amém. Sabe, queridos, e saber, ter entendimento, entender que você tem uma aliança, irmãos, é segurança para você. Porque um dos objetivos da aliança, irmãos, é trazer proteção, provisão, amém? Devoção, amor, é igualdade, é você não estar sozinho, amém? Aleluia, glória a Deus por isso, né? Falamos em 7 aqui. Agora a 8ª. A 8ª, lembra do 8? A 8ª aliança. Sabe qual que é a 8ª aliança? É a nova aliança. Glória a Deus. Amém. Interessante, né? A 8ª aliança é a nova aliança. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Essa aliança, a 8ª aliança, ela se chama Novo Testamento. E para essa aliança, irmãos, a 8ª, a Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 29, eis aí vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para esta aliança, irmãos, o Cordeiro a ser partido no meio foi o próprio Senhor Jesus. O sangue do Cordeiro partido no meio foi o sangue do próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Olha só que interessante, qual que é o símbolo agora, qual que é o selo, qual que é o sinal dessa aliança eterna entre Deus e o homem agora, essa 8ª aliança? Diga assim, a 8ª e a última. E a última. O símbolo, diga assim, é o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo passou a morar dentro de mim e dentro de você. E Ele é. Aleluia. O Espírito Santo, o sangue e a água são o sinal da aliança que Deus fez comigo e com você, através do Cordeiro de Deus que foi partido ao meio. Amém? Sabe, irmãos, agora eu vou trazer vocês à memória, lembra do ritual? Lembra? Olha só que interessante, o cordeiro foi partido em 2, aí o sangue foi vertido e cada vez que os dois aliançados passavam, se olhavam, porque a aliança, irmãos, ela tem 2 partes, ou seja, tem 2 lados, não tem apenas um. Se olhavam, mas quando estavam dando a volta, olhavam para o cordeiro, para o sacrifício, para o sangue. E que cada vez que olhavam para o cordeiro, irmãos, o cordeiro tinha sido partido ali. Irmãos, ali é a mesma coisa que você olha para o cordeiro partido. Ali existe o sangue que é a vida do cordeiro
E ali existe o cordeiro partido que está mostrando a morte. Ali você vai lembrar da bênção e ali você vai lembrar da maldição. Então, cada vez que o povo, que você está numa aliança de sangue, irmãos, você tem que entender que o sangue é a vida. E o sacrifício, irmãos, vai demonstrar para você, amém? Que nessa vida, irmãos, o sangue, ele te deu vida para que você não fosse ficar naquele estado de morte. Amém? Amém? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi partido, foi moído por mim e por você. Hoje é um culto de Santa Ceia. O que tem a ver? O pastor fala tanto de culto de Santa Ceia, crente não deve faltar. Mas por que isso? Porque a Santa Ceia é o sinal, é o selo. Glória a Deus. É isso mesmo. Da aliança. Amém? Amém. É um memorial. É aquilo que vai nos fazer lembrar, é aquilo que vai confirmar, irmãos, que nós somos um povo aliançado. Não, queridos, nós não somos forasteiros, nós não somos assim como aquele que é sem dono, sabe? Não, queridos, nós temos aliança, você tem aliança com Deus. E a Santa Ceia, irmãos, é o símbolo, é o memorial dessa aliança que você tem com Deus. O cordeiro foi imolado, irmãos. O sangue foi vertido. Irmãos, e a aliança na Bíblia é algo muito sério. Não é algo comum, não, irmãos. A aliança na Bíblia é muito sério. E sabe, irmãos, o que dava força para o povo hebreu, para o povo de Deus, depois para o povo de Israel, né? O que dava força para eles, irmãos? Eles estavam o tempo todo, irmãos, olhando para o sinal, para o selo, para o sinal da aliança, e aquilo não deixava eles esquecerem que eles eram um povo aliançado. Nenhum inimigo podia contra eles. Amém? Amém? Aleluia. Porque o povo de hebreu, irmãos, numericamente eles não eram maiores do que os outros povos. Militarmente eles também não eram melhor do que os outros povos. Mas eles eram um povo aliançado. Amém? Havia sacrifícios de sangue entre eles. Havia uma aliança entre o povo, irmãos. Eles não eram um povo qualquer. Sabe, queridos? Deus enviou o cordeiro dele, irmãos. Jesus Cristo, o único Filho. O sangue foi derramado, irmãos, para você ser um povo aliançado. Para você, irmãos, viver aquilo que Deus projetou para você. Então, aliança, irmãos, você vai olhar para a vida do sangue. Amém? E quando você olha para a vida do sangue do Cordeiro de Deus, irmãos, você tem que necessariamente ver de onde Deus tirou você. O sangue, a vida do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, irmãos, tirou você do estado de morte. Tirou eu e você do estado de morte. A Bíblia diz que nós fomos tirados, arrancados, irmãos, fomos transportados do império de trevas para o reino de Deus. Através do sangue. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Você crê comigo, queridos? Amém. Você crê que o sangue de Jesus é poderoso? Aleluia. Nós estamos nessa noite celebrando o sangue de Cristo que foi derramado para que eu tivesse vida e você tivesse vida. Cada vez que eu trago a memória, eu olho para esse sinal, para esse selo, irmãos, eu lembro do sangue. Eu lembro da aliança, eu lembro que eu tenho uma aliança com Deus, eu não sou um bastardo. Amém? Eu não sou mais órfão, eu não estou mais abandonado. Amém? Eu não sou um vermezinho de Jacó, eu sou um povo aliançado, eu sou filho. Deus tem uma aliança comigo. Meu Deus. Deus tem uma aliança com você. Amém? Amém. Aleluia. Você imagina, irmãos, que antes Deus fez alianças com o homem. Mas sabe, queridos, o homem ainda era falho. O cordeiro ainda não era perfeito. Mesmo assim, Deus não desistiu do homem.
Até o ponto que ele falou, não, para resolver esse negócio, vai cordeiro perfeito. Sangue, amém? E Jesus Cristo resolve entregar sua própria vida. E sabe, queridos, agora com relação a Jesus Cristo, a aliança, a nossa aliança com Jesus. Abra comigo lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Para que haja uma aliança, lembra que tem que ter palavra, promessa, juramento, termo. Amém? Promessa. Aliança de Deus com o homem através de Jesus. Sabe, quando o homem pecou, Deus não foi pego de surpresa, irmão. Deus já providenciou a mais perfeita aliança. Amém? A Bíblia diz em 3,15 de Gênesis: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça. Diga assim, está falando de Jesus. Logo após o pecado, irmãos, quando o homem acaba tendo a maldição e a serpente também, Adão, Eva, você sabe da história já. Deus já providenciou, queridos, o cordeiro para a aliança. Jesus. Amém? E a Bíblia diz que Jesus feriria a cabeça da serpente. Queridos, quando nós entendemos que nós somos um povo aliançado, irmãos, nós entendemos que Jesus é aquele que, aleluia, nos faz mais que vencedores. Em Jesus, queridos, você é o corpo e a serpente, irmãos, está abaixo dos seus pés. Exatamente no lugar em que você fere a cabeça dela. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Agora olha só em João 3,16, você não precisa abrir lá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Jesus, Deus prometeu, Deus fez promessa. Virá o descendente da mulher e vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Virá a semente da mulher. Haverá uma aliança inquebrável, uma aliança que você não vai poder, uma aliança que vai resgatar a posição original do homem, uma aliança que vai trazer o homem novamente para o jardim do Éden, para o lugar de delícias, para o lugar em que eu criei ele para estar, o lugar, queridos, em que não há morte, choro, tristeza, o lugar em que eu criei excelente para ele. Essa aliança, esse cordeiro, este sangue vai colocar ele de volta lá. Aleluia. Amém? O sangue, irmãos, e o corpo. João 1,29, você já sabe, Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Agora esse Cordeiro, ele fez o sacrifício uma única vez, ele morreu uma única vez. Jesus não precisa estar morrendo o tempo todo por você. Jesus não vai morrer o tempo todo por você. Jesus morreu uma única vez e tirou o pecado do mundo. Amém. Amém? Jesus deu tudo, Deus deu tudo para essa aliança, deu tudo para você. Cabe a você receber, se você aceita se sim ou não, recebeu tudo de Deus. Amém? Então, queridos, olha só, Jesus pagou o preço, ele tirou o pecado do mundo, agora cabe a você receber pela fé o perdão dos seus pecados e a justificação através do sangue de Jesus. Amém? Você está comigo? Glória a Deus, já estou indo para a palavra da ceia, amém, queridos? Glória a Deus. Em Isaías 53, 4 e 5, a Bíblia diz que ele foi moído por nossas iniquidades, transpassado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. O corpo de Jesus foi moído, foi cortado, sangue verteu para nos trazer paz. O sangue de Jesus foi derramado para trazer paz para você. Amém? Depois o próprio Jesus fala: deixe-vos a minha paz eu vos dou. Agora sim, eu quero que você abra em Efésios 2. Isso é uma palavra, queridos? Amém. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2.
quero ler do 11 em diante, amém? Até o 16. Você achou? Amém. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, ou seja, nós éramos igual Golias, incircunciso. O que isso significa, pastor? Nós não fazia parte da aliança. Nós não éramos povo aliançado. Mas agora, através do sangue de Jesus, do Cordeiro, dessa aliança de sangue, irmãos, nós tornamos agora um povo de aliança. Amém? Olha só, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13, mas agora, pega aí, crente. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Amém. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um. Amém? Amém. E os dois se tornarão uma só carne. Do qual ambos se fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Amém? Amém. Você percebeu que nós não tínhamos aliança e agora através de Jesus nós somos um povo aliançado? Agora através de Jesus, queridos, nós temos aliança. Nós somos um agora com Cristo. Nós estamos fundidos nele, querido. Nós estamos nele e ele está em nós. Você está comigo? É isso que está escrito na sua Bíblia. Através da cruz, irmãos, olha só, foi destruída a inimizade. Aquilo que nos era contra Deus, agora nós fomos aproximados através de Jesus Cristo. E no corpo de Cristo ficou os sinais, irmãos, da aliança de sangue. As suas mãos perfuradas, seus pés perfurados, irmãos. E o seu corpo agora ressuscitado, irmãos, demonstram a aliança que Ele tem comigo e com você. Oh, aleluia. Amém, amém? Amém. Efésios 1, volta lá um pouquinho. Olha o selo. Nós falamos da cruz, do corpo, do sangue. Mas olha só, Efésios 1, versículo 3 em diante. Eu ia ler o 12, né? Mas é que ele está dentro de um contexto e ele é maravilhoso, esse contexto. Efésios 1, 3, você está comigo? Achou ali? Nós vamos falar sobre o selo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, e que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conceito da sua vontade. Versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo,
em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, repita assim, selados, com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Glória a Deus. O Espírito Santo Olha isso. é o penhor. Aleluia. Aleluia. É o penhor, irmãos, da nossa herança. É aquilo que vai permitir com que nós venhamos ser resgatados, irmãos. Amém? É o símbolo da propriedade de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo, queridos. Você é aliançado com Deus. Eu sou aliançado com Deus. Nós somos aliançados com o Senhor. E o Espírito Santo, queridos, é esse sinal, esse selo, esse penhor que nos garante a vida eterna. Amém? Amém. Diga assim, eu sou aliançado. Eu tenho aliança com Deus. Uma aliança feita de duas partes. Direitos e deveres. Promessas. Juramentos. Troca de capas. Troca de cintos. Sacrifício. Amém? Amém. Aleluia. Deus não se esqueceu da aliança que tem com você. Deus nunca esquece. Você não precisa responder, mas como você tem se comportado com relação à aliança que Deus tem com você? Amém? Agora eu quero que você chamar o Ministério de Música já para cá. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Mateus 26, 26. Você não precisa abrir. Mateus 26, 26, irmãos.